Vamos seguindo aqui, boa tarde para você que está aqui ligadinho com a gente, agora no BMC Market, 2 horas e 15 minutos, né? Aqui você continua por dentro de tudo que está acontecendo, que mexe com o mercado financeiro. A gente sempre fala, né? A gente tem bom humor, a gente brinca, mas a gente também fala de assuntos sérios, né? A gente pega as notícias aí, as principais, aquelas que podem... Deixa eu só zerar aqui meu computador que acabei de ver que não tinha colocado no mundo. A gente sempre pega as principais notícias, aquelas que podem impactar o mercado e também a economia. E a gente traz aqui para a roda para discutir com eles, Alexandre Cabral e também Alan Gani, junto com o Daniel Morales. Vamos até às 13h30 da tarde. E hoje a gente tem aqui de destaque, né, alguns destaques importantes para a gente abordar, porque a Bolsa Brasileira voltou ao patamar dos 114 mil pontos, seguindo a tendência aí de otimismo que a gente está vendo lá no mundo, né? A gente viu as bolsas lá fora também todas assim, diferentemente de ontem, que as bolsas mundiais estavam subindo e aqui a gente teve um dia de muita volatilidade. O que tem sustentado essa alta aqui, na verdade, são os setores ali financeiro, varejo e também algumas empresas de energia elétrica. E por falar em energia, inclusive, né, tem pesado bastante na inflação. Foi tema aí para o presidente Jair Bolsonaro. Daqui a pouco eu quero que o Cabral comente sobre isso. O Bolsonaro disse que vai determinar para o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que retire a bandeira ali, né? Bandeira 2, bandeira vermelha, que representa escassez hídrica. E aí, com isso, a tarifa normal baixaria o custo da conta de luz. O varejo também está vivendo um bom dia hoje. O Grupo Pão de Açúcar chegou a subir mais de 18% nesta manhã, depois de ter anunciado a venda de 71 pontos comerciais para o açaí, 71 pontos do Extra para o açaí por 5,2 bilhões de reais. A gente viu ali no chat algumas pessoas falando que, na verdade, o Pão de Açúcar se deu bem porque acabou tirando um peso que seria aí o Extra num valor muito bom, o açaí estava caindo por conta disso. Vamos entender também a opinião aqui dos nossos, né? Eu vou até falar professores, porque hoje já é o dia do professor, eles merecem aí o título como sempre, mas a gente vai discutir isso com eles. Além disso, também temos os bons dados de vendas no varejo lá nos Estados Unidos. Também acabaram dando um pouquinho ali de contribuição para o bom sentimento, vamos dizer assim, do investidor por aqui no Brasil. O indicador que traz bastante discussão também para a economia é o IBC-BR, que foi divulgado logo cedinho. A gente falou aqui no início da BMC News, a prévia do PIB de agosto caiu 0,15%, um pouquinho mais do que era esperado, mas o número que já fez vários bancos revisarem as projeções do PIB para o ano, alguns até ficando aí abaixo dos 5%. Com a atividade recuando, economistas já começam a ver mais perto ali, talvez um temor pela estagflação, né? Que é quando a inflação está elevada e não tem crescimento econômico. Será que vamos viver isso, uma estagflação? Vamos repercutir isso também. Há alguns dias o IPCA trouxe uma inflação bem acelerada, na verdade nos últimos 12 meses, chegando aos 2 dígitos, com 10,25%. Será que o nosso cenário, né, acompanha essa retomada econômica para equilibrar essa inflação, esses números que nós trouxemos aqui? Vamos falar agora então com eles, né, que estão aqui todos os dias no BMC Market, mas antes de eu começar, quero aqui só já desejar mais uma vez, o Gani eu já falei, mas vou desejar mais uma vez feliz dia do professor Alan Gani e para o professor Alexandre Cabral também, um feliz dia para você, Cabral. Parabéns para os dois. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns para os seus alunos por te aguentarem. Deve ser um ótimo. Tinha um aluno dele agora há pouco aqui no estoque. Tinha? Tinha. Quem é aluno do Cabral aqui Bueno. no chat? Ah, o Gilvan. Gilvan Bueno. Mas as suas provas são fáceis, Cabral? Eu imagino que não são fáceis. Mas o Gilvan é bom, hein? Eu imagino... Cabral, não que o Cabral não você tem seja, algum mas esquema... Você tem algum esquema para evitar que eles colem assim? Tempo. Tempo? Você não é daqueles professores que faz uma prova diferente por cada carteira, não, né? Quando é presencial, você faz geralmente por fila, né? Por fila? Faz Aí duas não provas, dá pra falar uma ali. fila e outra para outra. Ô, Cabral, e em tempo de tecnologia que a gente tem relógio, assim, pra olhar a hora, não dá pra colar assim, não? Como que faz? Até o cola. Professor, cola? Mas o tempo que ele vai perder tempo em fazer a cola, acabou a prova. E você O fica de maior olho? inimigo do aluno é o tempo. Você pode sair até de sala. Porque ele está tão preocupado com o tempo que quando ele acabou a prova dele, estourou o tempo. Ele não conseguiu passar para o do lado.
E você, ô Gani, tem algum método aí para evitar a cola dos alunos? Como que são seus alunos? Eu não tomo... Acho que o Cabral também, né? A gente não precisa... tomava conta na época do IBMEC, depois não mais. Então a gente não toma conta. Numa das instituições que eu dou aula, eu tomo conta, mas os alunos são tranquilos. Como era você como aluno, Daniel Morales? Olha... Será que era melhor nem responder? Não, dá pra falar. Ó, você sabe que até a 8ª série, quando era até a 8ª, né? Na época, eu era péssimo. Eu era muito ruim. Mas mudou? Não, quando eu fui pro ensino médio, aí realmente... Cara, mudou. A faculdade, então, foi... E a Paula, você foi boa aluna? Essa foi boa. Então, a Paula, pelo que eu ouvi em São José do Rio Preto, ela não era uma boa aluna, não, assim. Brincadeira, ela era CDF. Naquela época era CDF. Você falou que ela parece com Dercy e ela é linda. Que ela parece com Tata Tata Werneck e ela é linda. Vai dizer que ela não é inteligente, não é uma boa aluna? Imagina, Tata Werneck é extremamente inteligente. Tá. E se ela aparecer falar, com a Xuxa, mas ela na vai época... saber cantar bem? E Dercy também era inteligente. Então tá. O Cabral me chamaram de mármore. Dercy hoje de manhã, fiquei pé da vida, mas tudo bem. Foi o Ezequiel, que tá aqui no site, aliás, ele tá falando tá que... dando risada aqui de mim, Ezequiel. Mentira, que ele falou que era brincadeira, que era só... Tá perdoado, Ezequiel. Pelo seu humor. Tá bom, tá perdoado. Escrachado, né? Escrachado, tá bom. Vou levar como elogio. Mas só pra concluir, na época de escola eu era uma aluna mediana, assim, nunca fui CDF, mas na faculdade eu era CDF, sim. Na verdade, eu fiz a faculdade 2 vezes. Sabia? Repetiu? Não, eu fiz pra mim e pro meu marido. Eu fazia o trabalho dele porque ele era meu colega de classe. Cadê aquele vagabundo? E aí ele não fazia, eu tinha medo dele repetir de ano, ficar longe de mim, a gente se separar. Aí eu chegava e trazia o trabalho feito. Então eu me formei 2 vezes em jornalismo. Formei por mim e por ele. Mas ele pegou o diploma no nome dele, tudo bem. O vagabundo que ele tá falando é um dos donos da empresa? É, o que tem 25% da empresa. Cadê o vagabundo? Eu me formei 2 vezes, eu sou 2 vezes jornalista, por mim e por ele. E uma pergunta, mas tudo bem. Tagani, como que você virou professor? Depois. Como eu virei professor? Eu estava na FEA, né, na USP. Fazendo mestrado, doutorado? Não, graduação. E aí abriu vaga para dar aula num projeto social, que era da FIA na época, nem sei se existe esse projeto ainda. Da FIA que virou Labfin, Secorato? Não, FIA como um todo, né? Era um projeto da FEA, né? Eu estava na FEA, mas era vinculado, né? Na época, FEA. E aí teve o cursinho para adolescentes carentes, que não podiam pagar, etc. E aí eu comecei dando aula lá. Eu fiquei de 2002 a 2008, Cabral, 6 anos. Aí de lá, né, como você ganha experiência de cursinho, não sei o que, fica mais... Porque a grande dificuldade para quem quer ser professor é a falta de experiência. Porque o cara que vai te contratar fala, tá bom, mas você já deu aula? Então para começar é difícil, né? Aí como eu dava aula nesse cursinho, aí foi mais tranquilo. Aí fui para a faculdade, depois pós, e aí foi. Aí no mestrado, doutorado, me colocaram. E você, Cabral, como começou a dar aula? E nunca mais parei, Putz, a minha história é um pouco longa. Então pula, vai, esquece. A minha história é um pouco longa, tá no 710 de hoje. Deixa pra lá. E o Gani, além de hoje comentarista, apresentador, também é... Galã, estrela a série da Netflix, mas isso a gente tava falando nos bastidores, não vou falar aqui. Deixa pra lá. Gente, vamos começar a falar. Terceira temporada começando hoje na Netflix. E você acha que você deu pra um bom professor? Cabral, a gente tá ao vivo. O que eu falei demais, maluco? 4h da tarde. O que eu falei demais? Corta o microfone de Alexandre Cabral, pelo amor de Deus. Piadinha mais de tiozão. Essa é piada de tiozão. Essa é a piada da quinta série, 1986. O que eu falei de errado? Eu só perguntei se ele deu pra um bom professor. Você tava na quinta série em que ano? 1986. O algoritmo. Quinta série, eu nasci em 71, sei lá, 81, 82, tem que fazer Nossa, conta, eu né? nem nascido Eu nem era. tinha nascido também. Tem que fazer conta. Não, Você tô brincando. imagina Alexandre Cabral na quinta série? Que terror que devia ser, gente. Se é terror hoje, aos 50 anos, imagina ele com 10. E ele não saiu da quinta série até hoje. Não, ele não saiu. Eu só tô com uma dúvida se ele deu pro bom professor, vocês estão com maldade no coração. Vai derrubar a Vamos lá, que esse programa é da família brasileira. Vamos começar falando do VCBR, que saiu hoje cedo. O que é da de 015? Não é ela. Você quer falar no meu lugar? Não, é Fica à ela, vontade. Deixa eu ficar quieto, senão eu vou tomando Vamos lá então, porque o TP vai passar pra mim, não é pra você, hein, Cabral? Bom, a gente tava
falando aí já do IBCBR de manhã, saiu cedo, né? Queda aí de 0,15%, esperado era queda de 0,10%, o mercado já está aí avaliando esse dado como uma perda, talvez, do dinamismo da atividade. Queria entender a opinião de vocês. Vocês viram assim também? Será, né? Como vocês viram esses dados? O que a gente pode falar sobre essa prévia aí do PIB? Deixa eu começar com o rapaz mais sério desse programa aí, por favor. Então, o IBCBR, então o que aconteceu com ele? Não, mas sério? Com essa barba, meu filho, você nunca vai passar seriedade. Vamos com ele primeiro. Foi ligeiramente abaixo do esperado, mas assim, muito, né, ligeiramente, porque a mediana de mercado era 0,05%, aí veio 0,15% de queda. O que motivou as quedas, né, foram indústria e varejo, que os indicadores divulgados recentemente pelo próprio IBGE mostravam já uma queda tanto na indústria quanto no varejo, né? Os dados vindo aí abaixo do esperado. Por outro lado, por que não caiu mais? O que ajudou a segurar? Foram os dados de serviço. Então, a alta do serviço que a gente comentou no programa de ontem. Então, essa atividade econômica que está retomando, ela está muito ligada ao setor de serviços. E a indústria é prejudicada pela alta das commodities, pela própria inflação, indústria e varejo, né? Pelos gargalos de produção, enfim, por todas essas questões aí que a gente já conhece. Tá pegando a cola, Cabral? Tô aqui, quero ver o negócio do papel ondulado, que mês foi que eu falei hoje de manhã. E o papel ondulado saiu Foi hoje, setembro, é verdade. Foi setembro e desacelerou, né? Caiu 6%. E o que isso pesa? Pesa o seguinte, imagina o seguinte, esse micro aqui que está na minha frente, que tem um aí na tua frente, quando você compra, ele vem dentro de uma caixa. Aí quando você olha a caixa, se você abrir a caixa e olhar de lado, você vai ver que o papel dentro dele é ondulado. Para cada impacto, esse troço todo. Então, quanto menos papel ondulado, menos produtos está circulando. Porque se está diminuindo o papel ondulado, você tem menos circulação de produtos no ambiente econômico. Então, quando cai a produção do papel ondulado, quer dizer que está vendendo menos produto. Isso. É isso? É um ótimo indicador de atividade econômica. Bolha, esse papel ondulado seria? Sim, exatamente. Entendi. Só que eu nunca vi nenhum estudo de plástico bolha. De papel ondulado tem até uma associação. A minha única dúvida, que eu procurei para montar o 710 e não achei, e não procurei depois. Eu prometi pro pessoal que eu vou falar segunda-feira. Daniel Morales, já procura aí. Vamos lá, qual que é a sua dúvida? Se a base de agosto estava alta, eu não sei se agosto, devido a Dia dos Pais, alguma coisa, o nível ficou muito alto, então cair 6% não é um desespero, porque esse número está muito alto, ele normalizou em relação a julho. Ou se a notícia é ruim. Eu não sei interpretar direito esse dado, porque eu não vi o número de agosto, mês passado. Então eu não sei como é que está essa série histórica. Aqui, você está falando... Mas sem dúvida, se você olhar setembro, se vendeu menos bens. Eu acho que sim. Peraí, deixa eu pegar aqui os dados. A gente tinha eles, eu até falei de manhã sobre esses números. Você conseguiu entender a dúvida do Cabral, o professor Gani? Sim, você estou tentando... consegue responder, sanar a dúvida dele? Deixa eu ver quanto que era o dado, tentar pegar aqui o dado. O IBCBR, que eu tenho ele de manhã, só que a gente falou tanta conversa Associação aqui. Brasileira de não sei o que divulga. O dado que você quer saber é o do papel, é isso? Do papel ondulado, como é que foi em agosto? Não tenho, não vou ter. Então, peraí. Tá. Porque se agosto a alta foi muito grande perante a julho, o a Daniel base Morales subiu muito. procura enquanto isso. Deixa eu te fazer uma outra questão, Cabral. Pegando já essa linha de raciocínio, muitos bancos já começaram a revisar o PIB desse ano para baixo, aí dos 5%. Como que tá a tua visão em relação nesse sentido? Coloca no ar, por favor. Você tem a tabela aí? Eu mandei lá no WhatsApp a tabela. É que o Cabral agora, na verdade, ele tá até virando referência lá no... Um concorrente aí, vamos dizer assim, não sei se eles são concorrentes ou não, mas geram notícias, né? E o Cabral tá lá, sempre com a tabelinha saindo no BDI. Saiu hoje lá. Tá todo dia lá. Explica pra gente, então, a tabela. Então, o que é essa tabela aí? Esse aí é que nós, economistas, chamamos de número índice. É um número que começou sem em algum período lá atrás. Eu não sei quando começou saindo do BCBR. Eu não sei se foi 95, 2010, Y. Que ele mede a atividade econômica. Então, quando esse número sobe em relação ao mês anterior, a economia subiu. Quando esse número cai em relação ao mês anterior, a economia caiu. Exemplo prático, se a gente olhar 2020, olha a quarta linha que é abril comparado com março. Foi um tombo gigantesco.
Que ali a gente estava no auge de tudo parado, ninguém sabendo o que estava acontecendo. Repara, o número saiu de 132 para 119. Se a gente olhar ali de março para abril de 2020. 2020, tá. Que é o número que é mais, assim, gritante a diferença. Se vocês repararem na série histórica desses 2 anos apenas, é o número que mais chama atenção de diferença. Aí ele vai subindo aos poucos. Isso é o quê? Tonelada? O que é isso? Não, esse é um número índice. Seu número significa o seguinte, a economia, ela caiu 0,15 de julho para agosto. Então, se eu dividir aquele número que está em agosto de 2021 em azul, 139,23 por 139,44 vai me dar esse menos 0,15. Tá. Ok? Tá. Mas quando a gente quer transformar esse número em um número anual, para saber como deve andar a economia em um ano fechado, o que a gente faz? A gente tem que somar todos esses números. Então a gente soma o número de janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro. Repara que 2020 está dando 1.594,45. Em 2021, eu fiz o seguinte raciocínio. Se a economia brasileira não andar mais daqui até para frente, não andar mais, quer dizer, a gente produzir em setembro igual produzir em agosto, produzir em novembro igual produzir em agosto, então a gente não tem nenhum acréscimo. Por exemplo, se a gente produzia 10 camisas, a gente continua produzindo 10 camisas. Se a gente cortava 1.000 cabelos, a gente continua cortando 1.000 cabelos. Então, a economia produzindo exatamente igual, a gente cresce esse ano 4,84. Mas se ela produzir exatamente igual com a inflação que a gente está, isso é sinal de estagflação? Não, isso é descontado a inflação, tá? Desconta a Por isso que a gente coloca efeito tá. sazonal nesse índice. Tá. Então, a gente considera... Se a camisa custava 10 e foi para 12, então ela subiu 20%. Se a inflação é de 9, eu considero 11% de ganho. Tá? Então, o que eu forcei ali um número? Setembro, outubro, novembro e dezembro, que está em amarelo, está forçado. Eu repeti agosto para poder conseguir fazer o estudo. Então, quer dizer o seguinte, pelo IBCBR, que é muito próximo do PIB, mas ele não é o PIB é do IBGE, ok? Se esse número, 139,23, repetir até dezembro, eu somar 2020 e somar 2021, a economia brasileira, pelo IBCBR, não pelo PIB, cresceria 4,84. Então, se tiver algum banco falando que a economia esse ano no Brasil vai crescer 4,90, significa que a gente só vai ter um acréscimo de 0,06 até o final do ano. De 1º de setembro até 1º de dezembro. Acho que eu entendi. Fala, Gani. Não, deixa eu conseguir aqui uma Fechado? informação do papel ondulado. A queda que o Cabral está falando é na base anual, em relação a setembro do ano passado. É anual isso? Anual, 6%. Então, caiu, né? Caiu 6%, mas é ruim o dado. Por quê? Porque a segunda queda, é a segunda queda consecutiva e interrompe uma sequência de altas por médias móveis trimestrais. Então caiu em agosto também, que é dia dos pais. E aí, Cabral, teve uma alta... É que ninguém dá presente no pro mês. Se fosse Dia das Mães, dá mais. Agora, em setembro, na margem, né, de agosto para setembro, houve uma alta de 1%. Então, na base anual, caiu. Mas em relação ao mês anterior, subiu 1%. Só que é a segunda pior alta do ano. Segunda pior alta do ano? Então significa que tivemos um grande disparada da economia, ela está crescendo, mas está crescendo mais devagarzinho. A taxas menores. É isso. Então, mas aí, deixa eu entrar nessa questão do risco da estagflação com vocês para entender melhor, porque a gente abre aqui todos os portais, só se falam isso, né? Por que muitos economistas estão realmente falando isso? Porque assim, agora quando vocês trazem esses dados mostrando que então a retomada, pelo que eu estou entendendo a linha de raciocínio, tá? Posso estar errada, mas vamos lá. Se a retomada não está tão igual a gente estaria, ou planejando, ou prevendo, ou esperando, numa expectativa maior, e a nossa inflação, por enquanto, praticamente permanece alta, vocês acham que sim, seria possível a gente estar chegando nesse nível aí de uma estagflação? Seria possível falar isso no Brasil? Ou é um exagero? Eu acho que é um exagero por enquanto. Para vender porque, manchete. vamos lá, crescimento do PIB em torno de 5%. A gente pode até discutir se vai ser 4,5%, 5,10%, sei lá, mas é positivo. E o crescimento do PIB, como o Cabral já falou aqui pelos dados do IBCBR, é um crescimento real, já desconta
Mas a inflação. Pequeno perto do que, né? Foi pequenininho, né, Cabral? Que você falou, qual que deu a diferença? Não, mas esse é o IBCBR. Mas se a gente pegar o PIB em 2021, crescimento aí de, sei lá, 4,5%. Foco está 5,04, enfim. Então, o crescimento real. Você está falando, não, o PIB está crescendo, mas tem uma inflação alta. Aí a gente pode ir para o ano que vem. O ano que vem tem 2 pontos. Vai ter esta inflação de 12 meses a 10%? Me parece que não. Né? Então, a gente pode falar de uma inflação de 4,5% para um crescimento de 1,5%, de acordo com o que está no Focus. Isso não configura estagflação. Para ser uma estagflação... Mas você está otimista assim para 2022? Não. Eu acho que 1,5% é horrível. É que a gente se acostumou com esse crescimento de 1,5%, 2%, enfim. Mas não é um crescimento bom, não. Agora, para ser estagflação, que aí é muito pessimista, eu estou falando aí de um decréscimo de PIB, ou pelo menos o PIB no 0 a 0, e uma inflação de 7% ou 8%, né? Acima da meta, né? Bem acima do teto da meta, né? Eu não vejo esse cenário, nem em 2021 e também não vejo isso para 2022. Se você pegar a definição técnica de estagflação, seriam 6 meses de PIB negativo. Tá. Mensais, né? Mensais. Então, só que o IBGE libera trimestral. Então, nós tivemos... porque o Banco Central libera mensal e o IBGE libera trimestral. Porque o do IBGE é muito mais abrangente que o do Banco Central. O PIB do Banco Central, o IBCBR, é para te tirar o voo cego de ficar 90 dias sem nenhuma informação. Ok? Mas o do IBGE é oficial. Então, o que acontece? O segundo TRI a gente teve negativo. Se por acaso o terceiro TRI a gente estiver negativo com a inflação divulgada, isso tecnicamente é uma estagflação. Porque você teve 6 meses de PIB negativo, mesmo muito próximo a zero, mas é menos. Lembra até que Paulo Guedes até brincou, se usasse uma ou duas casas decimais, tinha zerado e não caído 0,10, porque foi 0,05, arredondamento. Um negócio desse lá na época que divulgou o PIB no dia 1º de setembro. Então, se você, por acaso, em julho, agosto e setembro, você tiver uma queda de PIB de 0,01%, que é a menor queda possível, a principal queda próxima de zero, vamos lá. Aí nós vamos ter 6 meses de queda, que seria abril, maio e junho, que já foi divulgado menos 0,1%, e julho, agosto e setembro, que vamos dizer que cai de novo são menos 0,1. São os 2 dados trimestrais. Aí 2 dados trimestrais viram um semestre. Na margem, com a inflação sim. alta, isso é considerado um termo estagflação. Mas não no ano. Não no ano. Então pode ser que as pessoas estejam começando a raciocinar o seguinte: quando sair o PIB do terceiro TRI, se sair negativo, nós vivemos um ambiente de estagflação. Mas eu acho todos os 2 números tão residual que é mais para chamar atenção do que coisa prática. Mas os livros técnicos dizem sim, é estagflação. Mas tem margem de erro, né? Pelo amor de Deus, 0,01 não é nada. Ô Cabral, eu perguntei para o Gani, mas queria saber a sua opinião também. Como que está a perspectiva para o ano que vem aí em relação... eu acho que ano que vem tem tanta dúvida, eu tenho tanta dúvida no ano que vem. Há muito tempo eu não tenho tanta dúvida que nem ano que vem. Tipo, ano passado eu tinha certeza e errei a minha certeza. Eu não achava que o PIB, no auge do Covid, ia cair 4%. Para mim, ia afundar muito mais. Eu não consegui enxergar rapidamente o sucesso do auxílio emergencial e salvar a empresa. Eu fui entendendo isso no decorrer da passagem dos dados. Não na largada. Vai ter auxílio de 600, então vai segurar o PIB. Eu não consegui enxergar isso. Mas por que ano que vem eu tenho medo? Cara, eu tenho medo do seguinte: ano de eleição, sempre é um ano tumultuado. Vai ser daquele papo de direita de um lado, esquerda do outro. Tua mãe presta, a minha não presta. Vai rolar isso pra caramba, maluco. Vai ser uma droga. Vai ser uma droga. E por que isso é uma droga? Porque o empresário fica com o pé atrás. Do tipo, aí, quem vai ser eleito? Verdade. Quem vai ser eleito vai ser coeleito. Ontem a Haddad foi conversar com o empresário e gestor de fundos. Tá mudando, é só um papinho, vai continuar gastando que nem um doido. Então, no medo, o que vários empresários fazem? Eles não zeram, mas eles tiram o pé do acelerador e vão acelerando no decorrer do passar dos meses. Então, aquele grande investimento de janeiro e fevereiro que eles planejam, eles falam, vamos esperar sair o dado do verão? Sai um pouco melhor, então vamos investir. Mano, vamos aumentar a quantidade de loja. Vamos pegar a loja que a gente já tem e vamos incentivar pesado ela. Em vez de abrir 300 lojas esse ano, vamos abrir só 50
Se o termômetro vier bem, não tem problema. Nossa loja é para ficar 40 anos. Ano que vem a gente abre. Então tem muita incógnita. E fora o seguinte, você vai pegar uma virada de ano com inflação na casa de 10. Vai ter repasse em tudo quanto é lugar. Então eu literalmente estou meio que perdido. Eu estou nesse atual momento, dia 15 de outubro de 2021, às 2h41. Mais pessimista do que otimista. Mas nada impede de eu mudar a opinião aí nos próximos meses. Acho que tem muito sim no meio do caminho. Se der A, pode ir para B, mas se não der A, vai para C. Mas dependendo do C, volta para B. Não, dependendo do C, vai para D. É muito C. Inflação alta, economia um pouco de lado e reeleição. Isso vai dar muito pano para mão. Ó, a gente está olhando aqui Brasil, mas eu queria entender um pouquinho agora a visão lá fora, porque também lá fora existem também especialistas falando na tal da estagflação também. A China, Estados Unidos, enfim. Vocês também, como que vocês estão vendo essa questão desse cenário também? Acha que existe aí um risco para as maiores economias mundiais? Estados Unidos... Não. Pode falar. Estados Unidos eu acho que nem tanto. Eu acho que os Estados Unidos tem mais problema hoje de falta de mercadoria do que de comprador a fim de comprar. Ok? O Walmart fez uma compra semana passada, ou retrasada, que ela fez uma compra, que essa compra era tudo que ela fazia de compra no Brasil no ano de comércio exterior. Então a Walmart fez uma compra para os Estados Unidos, que essa uma compra ela fechou o navio, que é equivalente a toda a compra do Walmart no Brasil em 2019 ou 20, quando ela saiu do Brasil. Não lembro quando virou Big, hoje foi ano passado, ou foi esse ano, sei lá. Então eu acho que os Estados Unidos, a palavra recessão lá é forte. Eu acho que a palavra é lá falta de mercadoria para o problema de cadeia de suprimento. Já a China, o negócio já complica um pouco mais. Na China, a gente já vê alguma pequena possibilidade de não crescimento econômico, principalmente problema de energia, tá? O negócio lá está bem complexo. A nossa parceria com a China é muito, muito grande. Se a China não comprar, a gente também sente. O Cabral tava olhando aqui do lado só porque eu sentei, viu, gente? É que me chamaram de Dercy Gonçalves. Deixa eu falar uma coisa. Aí o peso da idade. Eu tô com um salto muito alto hoje. Aí eu pedi pra colocarem uma cadeirinha e estavam colocando, o Cabral tava ali explicando, olhando de lado. Curioso. Eu pensei que você tinha passado mal, maluco. Não! Entrou até o chefe. O chefe, em vez de estar ali coçando a barriga, olhando pro YouTube, até ele entrou. Ô, Cabral, você não viu? Ela ainda falou assim, gente, tô cansada. Eu tô cansada. Sentar? Posso sentar? É que o peso da idade... Eu faço assim com a minha avó. Nossa chefe. Eu faço assim com a minha avó, com a minha sogra. Posso sentar? É que eu tô com um salto E cadê fino o vagabundo? hoje. Quem? Qual deles? Acho que é o seu marido que ele quis dizer, viu? Olha, não fale assim do meu marido, por gentileza, tá bom? Então, Alexandre Cabral. Deixa pra gente lavar roupa suja lá fora depois. Gani, você quer comentar alguma coisa? Não, acho que, o Cabral falou? acho que é um Gani, exagero também, que há uma estagflação mundial, até porque as economias estão recuperando em 2021, os Estados Unidos 3,5%, China cresce 7, 6,5, dependendo da projeção, né? Numa inflação acumulada dos Estados Unidos em torno de 5%, e o ano que vem volta, né? A gente acredita que deve voltar aí à normalidade. O grande desafio do mundo pós-2010 é um crescimento nas economias desenvolvidas baixo. O mundo, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, não consegue crescer mais do que 2%, 2,5%. Esse é o grande desafio que a gente vê pela frente. E a China, que era o motor do crescimento mundial, já não consegue também ter as mesmas taxas de crescimento que ela tinha no passado. E isso está muito ligado à questão demográfica. Agora eu queria falar de Argentina, nossos hermanos, né? Numa tentativa aí de frear a inflação, anunciaram o congelamento de mais de 1.000 produtos por 90 dias. O país... A gente sabe que tem uma maior inflação anual aí do G20, né? Uma alta de 12 meses, chegou a 51,4% registrado agora em agosto. Vocês acreditam que essa prática aí de congelar preço dos produtos pode funcionar, pode ser interessante? Quais consequências que a gente pode acabar vendo, né? Aliás, para eles, né? Depois desse congelamento de preço. Fala aí, Daniel Morales. Paula, aliás, até o aluno do senhor Alexandre Cabral, Gilvan Bueno, falou sobre isso agora há pouco no Estoque. O que ele falou? E ele falou que isso é
extremamente prejudicial para a Argentina, que ele não recomenda e que isso pode dar um boom depois nos alimentos depois. É isso, Gani, Cabral? Vai dar droga, só resumo isso, acabou. Vai dar droga, imbecilidade do inferno. Tem dois efeitos. Vai, Gani, explica tecnicamente. Não, perfeito, Cabral, você explica resumiu. Tecnicamente, curva de Phillips. Não, você resumiu. Cabral, deixa eu só falar uma coisa. Você perdeu a gente te imitando antes de você chegar, tá bom? Depois a gente te imita. Mas a resposta dele foi bem aquilo, né, Gani, que a gente estava falando? Foi. Ah, vai dar droga, tá resumindo. Vai lá, Gani. Não, ou é escassez, ou vai para escassez, ou vai para uma inflação ainda mais alta. Não é invariavelmente esse o resultado, pode anotar. Essa pode cobrar. De forma educadinha, como o Gani falou, o Gilvan também falou, de forma educada. Ô, Cabral, Porém, entendível. Ô, Cabral, a gente estava te imitando. Pode imitar? Era assim, ó. Ô, Eric da cá. Você acha que se o Pacheco falar lá com o... Não é o Pacheco. Ô, Eric, se Pacheco falar com Lira... Isso. Se não tem o artigo. Peraí. Se Pacheco falar com Lira... É aquele que tava não tem artigo, é verdade. É ele que tava imitando, vai. Ô, Eric, me tira uma dúvida aqui. Se Pacheco falar com Lira, tu acha que pode dar rod ou o negócio vai ficar na mão lá do maluco do Guedes? Como é que tá essa questão do precatório? É mais fácil, é linguajar do povo, maluco, do que ficar... Ô, Eric Deca, se o presidente do Senado falar com o deputado... O que você acha que vai acontecer com a linha do orçamento? Pô, maluco, ela vai ensinar ou vai disciplinar? Pô, maluco! É mais fácil, maluco. Pô, maluco, vai dar problema lá. Mas se o cara tivesse aqui, você falaria dessa forma? Ô, maluco! O que eu falei, eu tava dando aula. Eu tava dando Morales, olha a barba desse cara, você tem dúvida? Eu tava dando aula no BID, aquele banco, não sei o que, de desenvolvimento em Brasília. Era uma aula que só tinha secretário do Tesouro dos Estados e Municípios. E você chamou todo mundo de maluco? Não, então, olha o rolo. Que era um negócio de política, PPP, como é que é, não sei o que. Olha o rolo. Público e privado, Não esqueci o fala primeiro. palavrão, tá? Aí o que acontece? Éramos 4 professores, foi um curso de uma semana inteira. E eu ia falar sobre emissão de dívida. Você pode emitir debênture, dependendo. Aí outro cara vinha, essa debênture vira parceria de tal modo. Então eu falava de um produto e alguém jogava isso por linguajar PPP. Aí um cara lá perguntou, mas se fizer pelo não sei o quê, eu falei, pô, maluco, o negócio é o seguinte. Aí pá, depois eu fui saber, o cara é secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. Mas gente boa, virou brode, até rolou depois no final. Pô, maluco. Esse Cabral não existe. Ô, Cabral, a gente tava se divertindo. Eu falo sem saber, de verdade, sai. Já pensou o cara tá entrevistando o presidente, sei lá, né, uma eu também outro autoridade. dia, sem querer, saíram alguns palavrões aí. Eu chamo Lorena às vezes de meu irmão, ela me come e não me esporro. Meu irmão pra esposa é demais, né? Meu irmão, Porra, você o quê? Meu irmão? Porque meu irmão não tem sexo, é sexuado, entendeu? Então, pô, meu irmão, que meu irmão... Meus pais não são teus pais, não. Eu casei contigo. Falei, então, meu irmão. Até hoje ela não acostumou com o teu jeito, não, Cabral? Não, mas quando eu tô mais carcado, sabe como é que é, né? Pra organizar a fila. Você sabe que, na verdade, quando fala isso é o que mais leva em casa, né? Pode ter certeza. Ó, o MPK falou o seu slogan aí. Bom, já que o Cabral resumiu bem a situação da Argentina... Vamos mudar aqui de assunto. Eu queria também falar de crise hídrica agora, de bandeira tarifária, enfim, mas... Ô, Daniel Morales, dá pra gente... Volta o TPI um pouquinho, deixa eu só com o Morales primeiro. Dá pra gente ver como que tá o mercado antes de eu entrar aí nesse tema aí? Só pra gente oscilar. Não, tô pode sentindo ver, um cansaço por parte de você, Paula. Mas eu vou, vamos aqui. Eu quase dei de Cabral aqui agora, vai. Vamos lá, maluco. Não, eu vou falar uma coisa, depois eu falo. Por favor... Faça um giro do mercado. Faço, vamos lá, giro. Vamos lá, Ibovespa então, com a alta agora, 1,16% aos 114.497 pontos. Vamos os papéis em alta aqui, Pão de Açúcar subindo aí bem, hein? 13,98%, Americanas S.A. com 6,41%, Santander 4,79%, Lojas Americanas 4,61%, Bradesco 4,35%, isso BBDC 4%, BBDC 3, 4,28%, BTGP 3,71%. Nas baixas aqui tem Melios com menos 3,10%, Açaí com 2,74%, Localweb 1,93%, PetroRio 1,71%,
Eletrobras 1,45%, TOTUS 1,30% e Marfrig 1,23%. O dólar tá caindo aqui, 1,46%. Cabral tá rindo. R$ 5,45, Paulo. O que você tá rindo, Cabral? Por tua causa do WhatsApp. Ô, gente, o Cabral tá se defendendo aqui que ele não tem 50 anos, que eu falei que Tem 49, eu faço 50 daqui a 2 meses. daqui a alguns meses, tá bom? Você faz em dezembro? Cabral. 4 de dezembro. 4 de dezembro. 4 de dezembro. Falta Vamos 6, fazer né? uma festa Não, eu aqui sou pra ele. 2 de janeiro. Você nunca teve parabéns na escola, né? Nunca. 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 É frustrante isso pra quando Nem- você é criança? Eu só tinha parabéns na escola da nem pessoa ligo. que ficava em recuperação. Então, se eu passava direto, eu não tinha parabéns na escola, porque ela acabava 30 de novembro certinho na minha época. Hoje, as minhas filhas têm aula até dezembro. Mesmo normal, aula normal até dezembro. Eu ganhava Não bolo. sei se aumentou a carga horária, como é que ficou. Eu sei que eu não tinha parabéns na escola. Eu ganhava bolo todo ano na praia, era bolo de areia. Né? Que piada de tiozão. É O isso. Cabral quer levantar, eu levanto com Não, você. eu só... Não, Eu não, levanto não, com você, você quer? Fala, Gabriel, fala. Vamos? Pode Não, falar. não, eu só quero falar mais uma coisa. Você era igual a mim? O presente de Natal e aniversário era um só, porque eu comprei o Era muito melhorzinho. Ah, Certo. sim, isso, com certeza. Tomei na tarraqueta também a vida inteira. Sim, sim, igualzinho. Cabral, vão derrubar nossa live. Tarraqueta? O que tem de não errado? sei. Vai que o YouTube entende aí alguma coisa. Vai a minha que- irmã faz no dia dos namorados aniversário. Ela odeia, porque ela sempre... Desculpa aí, Rodrigo Nicolino, você tem que começar a dar 2 presentes pra ela. Eu não sei se agora tá dando. É, 2 dá um par de presentes. tênis, dá um Mas tênis e depois dá outro, né? sempre ganha um presente. Ele fala e ri sozinho. Ganhei o único sério do grupo, né? Felipe, volta, por favor. Felipe, volta, eu não consigo. O Gani é o único Lorde aqui. Mas Gani estreando a 3ª temporada de You na Netflix hoje. Vou matar todo mundo. O cara é sangue ruim na Netflix. Ele é um assassino! Outro dia falaram que o Gani tinha a cara daqueles assassinos que entram no cinema e se matando todo mundo. Não, Ai, pior que é o você vê segundo isso. assassino que comparam o Gani. O primeiro foi o psicopata Psicopata americano, que é o Sério, Christian Gani? Bale. É o Acho outro. o Gani tão paz, tão tranquilo. Pois E ele é. é muito sossegado, né? Muito sossegado. Tá mais fácil pro Daniel Agora que eu tô Morales, reparando, acho. Gani, cadê aquela franjinha que tava aqui de manhã? Que eu não consegui Não, parar de olhar. o gel secou, caiu, aí eu tive que pum, botar pra cima, entendeu? Oi, gente, por favor. Isso aqui é uma TV séria. Vamos. Outro tema importante é a bandeira tarifária, a crise hídrica, que foi anunciada pelo governo em agosto. Vamos lá, o que você acha, Daniel Morales, da crise hídrica? Vai, Enquanto eu continua. fluir. Pode passar o TP pra ele, Vai, ele tá lendo. vai, Cabral, faça a pergunta pra você. Vai. Não, enquanto Cabral. nós dois ficar rindo, deixa os dois falarem. Felipe, volta logo escrever aqui no chat. Obrigada, Lucas. Valeu. Então Valeu. a história é o seguinte. Felipe, volta logo. Eu tentei conversar com o maluco Olha, a culpa que não eu- é minha, tá? A culpa é de Alexandre Cabral. Que Eu sou um maluco. inocente, É que meu eu dou Deus do céu. risada, só isso. O Felipe consegue se manter numa postura, assim, né? Mas o Então vamos lá, o Cabral crise e eu- hídrica. Deixa eu fazer a pergunta, por favor. Não, mas você já fez, é que a Não, gente riu e voltou. não, deixa eu fazer a pra poder pergunta, editar. por Então vamos lá, cara de série é pra gentileza. poder editar lá. Não Vai é lá. isso, é que ontem você falou que você tinha medo disso ser uma possível canetada. Lembra? Lembro. E aí ele... eu quero entender se você acha Aí que ele o que falou foi outra feito. coisa, teve outro vídeo. Primeiro foi uma declaração, depois ele fez uma segunda declaração no mesmo dia. Ou um dia diferente. Acho que foi um dia à noite e outro dia à noite. Tá. E eu assisti o vídeo dele ontem. Tá. E Tem aí, um vídeo pelo no fato da YouTube, um chuva... vídeo de 20 minutos. Ah. Ele fala assim o seguinte, tá chovendo por aí, e como tá chovendo por aí, eu vou falar com o Bento pra ele mudar a bandeira tarifária. É, ele fala que não, dói, eu né? vou mandar o Bento diminuir a bandeira tarifária. É. Eu tenho uma dúvida que continuo não sabendo da resposta. Eu não sei se choveu no local certo. Se o pedido dele faz sentido, que às vezes o pedido faz sentido Mas e vida vai que segue. ele entrevistou um meteorologista Nossa, e o cara falou que se choveu no lugar certo. Um exemplo. Não, mas eu acho que não choveu, não. Não, então eu não sei dessa resposta. Tá, mas e aí, o que você achou disso? Se E quais os não impactos choveu no disso? local certo, é canetada. Ah, Literalmente canetada. Ele tá querendo mudar o preço da energia na caneta. Pra poder segurar a inflação, fazer o que for. Agora, se choveu no local certo, ok, mas um comentário
Pode ter ficado meio solto, alguma coisa deixou de falar, mas pode baixar, que faz parte. Mas tem uma então eu não coisa. sei dessa resposta, porque eu não sei. Ontem aqui, caiu um mundo de água aqui ontem quando a gente estava indo embora. Um mundo. Chover aqui, a água vai pro local certo? Ou se perde no encanamento e vai parar num rio que não vai dar em lugar nenhum, vai dar no mar. Então eu não sei dessa resposta. Um minuto só, por favor. Desculpa. Pode ficar com o dedo, não tem problema, para não esquecer quem é o próximo. Eu não sei, eu juro que eu não sei. Então, se, resumindo, choveu no local certo, faz sentido diminuir, problema nenhum essa frase dele. De verdade, zero. É só questão de saber falar, ele ter explicado um pouco mais. Conversei já, vi que choveu no local certo e vou baixar. Que a frase tá meio solta. Agora, se não choveu, a canetada, isso é horroroso, né? Mas, volto para você também, Cabral, porque o diretor-geral da usina de Itaipu, o general João Francisco Ferreira, ele declarou que em meio a essa grave crise hídrica brasileira, Itaipu pode reestabelecer energia durante possíveis apagões em grandes centros do Brasil. Ele falou que garante... Pode restabelecer energia? Em grandes centros do Brasil. Tá. No caso, ele falou que ele garante energia tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Quer dizer, o resto do Brasil não existe. Mas nos grandes centros ele consegue restabelecer. Isso seria até ele teria usado essa informação do general como forma de falar, não, aqui pelo menos aqui tá ok. Né? Considerando se fosse só Rio e São Paulo e o resto do Brasil. Então foi isso que eu falei, né? Não tem nem o resto. Eu não sei da resposta. Pelo que eu apurei é o seguinte, primeiro, a crise hídrica continua grave. E segundo, quem define a bandeira 2, bandeira tarifária, é a ANEEL, não o Ministério da Energia, né? Então... A gente está aí talvez no mesmo problema que a gente estava em relação a mexer nos preços da Petrobras? Seria mais ou menos a mesma coisa ou não? Ali, numa possível interferência do governo? Não mexer no preço da Petro é mais prático do que na energia. Do que esse, porque o presidente da Petro é indicado pelo governo federal. Tá. Ele pode não querer fazer. Agora, ser comandado pela ANEEL, o mexer aí, é mais como difícil. Que mexe? Aí tem que ter mais dedo de bento. E quais os impactos que poderia trazer essa mudança? Tirávamos por a bandeira agora para as empresas aí, principalmente do setor. Quais são os reflexos disso? A gente pode ter reflexo na inflação, será? A inflação, teoricamente, no primeira notícia, é uma notícia boa. Sim, cairia teoricamente. preço. Mas você acha que na prática vai cair? Não, ou não? O que pode acontecer... Não, acho que não cai. Acho que isso aí ele falou, mas não avança. Tirar a bandeira 2, diminui a inflação? Não, vai ser uma decisão técnica Não, a da pergunta que ANEEL. eu falo é o seguinte, se diminuir a bandeira 2 no mundo real, diminui o preço do arroz, do feijão e da carne? Pode diminuir porque a energia está mais barata. No entanto, pode faltar energia. Porque o preço alto está sinalizando a escassez. Todo mundo vai consumir energia, a empresa vai consumir energia, acaba a energia. E aí tem apagão. Mas ele pode fazer isso? Não. Ele pode dar essa canetada? Acho que não. Acho que é a decisão da ANEEL. É da ANEEL. Essa que ficou a dúvida hoje também. Eu entendo que é decisão da ANEEL. Enfim, se tiver algum jurista aí, sei lá. Mas eu entendo. Especialista, eu também não sei dessa resposta. Eu só acho que ontem, quando você falou em relação, né, a canetada, aí veio justamente... eu ainda falei, preciso perguntar isso pro Cabral. Mas realmente fica essa questão aí no ar, né? Da gente realmente... Mas para não dar margem de dúvida, o Cabral tem um ponto... Do setor... Pode falar, mas o Daniel, vai separando aí o setor pra gente só dar uma olhada se está impactando alguma coisa. O Cabral tem um ponto aí que é interessante. Fala assim, para não dar margem de dúvida, fala o seguinte, olha, se as situações, né, da crise... Bota na condicional, né? Quer dizer, se a crise hídrica melhorou, né? Vamos conversar, o Ministério vai conversar com a ANEEL para ver a possibilidade, né? Porque senão fica uma frase meio solta mesmo. Será que é mais uma forma de tentar tranquilizar um pouco a população, assim, igual a gente está acostumado a ver o Guedes, vem, fala... Ou pode ser em público também, estava com o evangélico, pelo barulho que fez depois que ele falou, devia estar lotado o negócio. E acabar de falar, ficar... Então, às vezes a gente fala uma série de coisas que a gente não quer falar em público, sai. Depois fala, opa, falei demais. Porque Bolsonaro, ele não treina nada, né? O que vai na cabeça, pá. Aí pode, às vezes, falar coisa que não tem filtro. Não. Ô, Cabral, mas a gente não pode criticar ele, tá? Nós dois também não damos um filtro. Quando a gente viu, a gente já falou. Você já chamou... não é difícil você chamar um cara de maluco na cara dele. Mas escrever aqui. Ele é maluco. Nós não temos filtro, Cabral.
Ó, vamos lá. O maluco não pode dar canetada. Tem um cara já falando aqui no chat. Maluco não. Ô, Daniel Morales, como que as empresas do setor estão reagindo? Eu não tô conseguindo abrir o meu profit. Claro. Ô, Cabral, como que foi ontem? Imita ele aí, vamos lá. Agora nós vamos ver a cotação da Eletrobras. Sumiu. Não, agora nós vamos ver a cotação do Bradesco. Não é o meu profit, é o meu computador mesmo. Ai, gente. Quem contratou? Meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu Foi o consigo Felipe, aqui. que não tá aqui. Que ele tá há um mês passando mal, é isso? Quem? Pera aí, deixa eu achar. Ó, O Felipe Eletrobras- tá grávido? Ó, o Eletrobras O aqui Felipe faz crossfit, O não Felipe faz? não tá grávido, não. não O Felipe faz tá numa nada. missão importante. só come. Pra colocar Não, tô ordem brincando, nessa ele casa. trabalha. O Felipe trabalha. Felipe é o... Ele tá atrás do vidro ali olhando? Não, Felipe, Tá onde aí? Rodrigo e Paula. Ah, A bom. Paula Luiz. ficou pelo que sobrou, né? Não, a Paula tá em primeiro lugar. Pô, como eu não tô trabalhando? O resto em segundo. Eu tô Ó, a no ar Eletrobras desde tá as 9 da caindo manhã. aqui, 1,40, viu, Paula? 1,59 cai a Eletrobras de Caindo meia. 1,59, Elet 3, Mas 1,58. pega as privatizadas. Energisa, Engie 11 caindo 1,15. Espera aí que eu tô procurando outras. Deixa eu pegar outras aqui, aumentar minha tela também. Aqui, vamos lá. Ai, Débora, você faz uma falta no mapa do calor. É verdade. Tem que ensinar Daniel Morales, Débora, Desculpa, por favor. Débora. Semic cai 0,66. Débora, Acho que tem a ver com essa fala aí. Pode ser. A gente tá vendo. Deixa eu ver aqui, Taesa, se a gente consegue dar uma olhada aqui. Taesa subindo agora, Tá 1,20 aqui. 1,20. Tá subindo. Tudo bem. Acho que talvez não muda você tá vendo fundamento, algum outro não. reflexo em relação a isso? Não. Muda fundamento, acho que isso não vai pra frente. Tá. Deixa Será eu que foi falar no um calor outro. do momento ali, ô Gani? Só pra... Pode ser, né? A gente tem que lembrar que ele está em campanha, né? Então, Já tá em campanha. A favor da população. A favor da população e tal. Claro. Mas daí ele vai falar, conversei com o Guedes e tal. Aí o Guedes falou, não dá, né? Falei com a ANEEL, senão vai... Né? E não esqueça que ele também é muito de falar pra base e falar pra não base. Né? E ontem ele tava no coração da base dele. Ô, gente, eu não tô evangélico, aqui né? pra defender político nenhum, É tá? tentar entender Eu o motivo da fala, Não né? acho que político nenhum mereça ser defendido. E também não tem político de estimação. Mas eu fico me imaginando, se coloque no lugar de uma pessoa, numa situação que, vamos supor, né? Se você dá auxílio, você gera inflação, você sabe disso. Se você não dá auxílio, você é carrasco também, que você tá vendo o povo passar fome. Deve ser... Não, olha, Deus me livre, eu odeio, nem me colocaria numa situação dessa. Mas não deve ser fácil também tomar esse tipo de decisões, né? A gente tá aqui pra bater, criticar às vezes, falar, enfim. Mas também são decisões que, se ele não fala, não acalma o mercado, entendeu? Então, assim, também eu acho que muitas vezes a gente fala aqui, né, que nem o Marcos Trabalho fala, tira casaco, põe casaco, porque fala uma coisa e faz outra, mas eu acredito que é realmente para tentar dar uma contornada e no interior diz a vaca por brejo. E mais ou olha, menos isso. e Paula, só Mas pra... não tô com dó não, tá? É que assim, o cara escreveu, coitado do Guedes, tá no meio de tudo isso. Eu só tô fazendo uma interpretação, me pondo como uma pessoa se eu fosse um político, entendeu? Numa situação dessa. A gente realmente, né, não tem nenhum que salve, mas tudo bem. Mas vamos lá, fala, Morales. Não, é só para deixar aqui, no caso, eu peguei só São Paulo aqui, mas com a chuva, mesmo com aquela chuvona de ontem aí que teve em São Paulo, caiu mais um pouco aqui os níveis do Cantareira, Alto Tietê também caiu, de Cotia, subiu de Rio Grande, caiu de Rio Claro, de São Lourenço se manteve, mas na média geral aqui da Sabesp, houve uma queda ontem de 0,1, mesmo com a chuva, caiu. Gani, deixa eu te fazer uma pergunta provocativa e polêmica. Vamos lá. Não, assim, porque eu gosto de provocar o Gani, né, nas discussões. Mas eu já ouvi, tá, gente? Não foi a primeira vez isso. Na outra vez que a gente teve aquela questão da crise hídrica, não sei se alguém aqui já assistiu House of Cards, a gente... Trazendo um pouco para essa linha do raciocínio. E eu já ouvi, eu tenho um tio que mora no interior aqui, em Atibaia, perto ali de Nazaré e tal. E já ouvi comentários de algumas pessoas falando que a represa estava cheia e que eles estavam, na verdade, abrindo para escoar e desvaziar o nível. Não sei se isso seria uma teoria da conspiração ou não, ou se seria proposital ou não. Vocês chegam a acreditar
que isso foi falado, que isso também aconteceu naquela época que a gente viveu aquela crise dos reservatórios, acho que foi 2014 ou 2015 aqui em São Paulo. Foi logo que eu cheguei dos Estados Unidos, eu lembro que eu tomava banho em menos de 5 minutos, assim, rapidinho, 3 minutos para tomar banho, com medo porque tava cantareira seco, várias coisas. Mas muita gente que mora no interior, por onde passam os rios, diz que o aumento do volume estava maior, suspeitando de uma possibilidade de eles estarem dando vazão aí à água para diminuir os reservatórios. Aí, para quem assiste House of Cards, né, a gente sabe que às vezes a gente desvia a atenção de um fato com o outro. Você chega a acreditar numa teoria disso ou não? Eu acho que é muito difícil, porque tem muita gente técnica nesse meio, né? Então, teria que combinar com todo mundo aí, com todos os engenheiros. É mais boato popular. Eu acho que também tem diversos órgãos que acabam monitorando. E é uma coisa que é de fácil checagem, né? Então, nesse caso, não. Eu acho que até tem aí outras teorias conspiratórias que fazem sentido, que a hipótese faz sentido. Mas nesse caso, é de fácil checagem. Né? Maravilha. Não, era só por uma questão, porque às vezes, né, tem quem diz... Acho que não está chovendo mesmo. Não, mas é engraçado também, eu volto a falar um assunto, eu não sei se era a Paula que estava aqui, se era o Felipe que estava aqui, mas existe uma cidade no Brasil onde não falta água, que é a cidade de Jundiaí, que está com 100% do reservatório. E o Cabral tá rindo aqui, eu não sei o que você tá rindo, tá Cabral? Vermelho, olha isso. O que tá acontecendo, Cabral? Tá tudo bem? Paula Moraes, turma da Xuxa. O Morales tá a cara do dengue. Vamos, vocês pediram, eu tava de boa, não ia falar nada. É o cerveja. Ai, Cabral, você que é o cerveja, Cabral? Você que tá colocando fogo aí nesse barquinho. Vai, fala a verdade. Por que eu tô a cara da turma da Xuxa? O dengue parece mesmo. Não tô discordando do Morales. Obrigado, viu? Mas eu nem tô hoje de Paquita. Por que vocês estão me chamando de turma da Xuxa? Vai, fala logo de Jundiaí, que você estava falando de um assunto sério. Então, mas interessante é justamente isso, não é dengue. Que Jundiaí, que a gente está tendo problema na crise hídrica no estado de São Paulo inteiro, e Jundiaí está com 100%, ele continua com 100%. Nós estamos enfrentando uma crise, lá está tendo o mesmo problema que todas as cidades, e lá o reservatório continua cheio. O índice de chuvas lá em Jundiaí foi muito menor também esse ano, mas lá continua cheio. Agora, o que... Mas a minha pergunta o Wagner tá falando isso, que se pode lá ser pontual. continua cheio, é reservatório para beber água ou é reservatório para a produção de energia? Você sabe responder, Morales? Não, eu não sei responder tem que chover mas em Minas. Mas mesmo Minas assim, que é o Tafur. Mas, Cabral, pensa, por mais que seja para beber ou que seja para energia, que seja... Tá lá, tem água, é aí que tá. Então, mas o Wagner Gomes está falando uma coisa interessante aqui, ele tem razão. Que aqui falando que houve situações pontuais de abertura de comportas em alguns reservatórios das hidrelétricas que estão cheios, mas isso pode acontecer pontualmente. Mesmo assim, temos a crise de abastecimento de água em outros reservatórios. É verdade. Talvez aí entra nessa questão que o Cabral está falando, né? O que está cheio é onde gera energia ou não, né? Exatamente. Maravilha. Tá bom, já mudamos o assunto. Entendeu? Podemos mudar? Desculpa. Podemos mudar o assunto. Ele é o Norte e Praga. Nordeste países estão Ele com pode ser o chuvas Praga, normalizadas, reservatórios em ordem. O problema principalmente Centro-Oeste e Sudeste. O Lucas falou que o dengue sabe tudo de água. Foi a melhor, Lucas. Eu sou o dengue e o Cabral, então é o Praga, né? Eu não lembro do Praga, deixa eu botar o Praga aqui. Cabral é o Praga. E o que é Alan Gani? O que é Alan Gani? Porque Gani aqui é o centrado, né? Pelo menos alguém tem juízo. A gente tem a Marlene é um psicopata centrado. Professor Gani é o Paquito. A gente tem a Marlene Matos lá no Switcher. A cara do Cabral. Da Xuxa. E a Marlene. Nós vamos ser cancelados, gente. Para, por favor. MPK, você me paga, MPK. Professor Gani, o Paquito é ótimo. Ô, Gani, eu vou te até emprestar a roupa que eu tenho lá de Paquito em casa. Psicogani, gente. O Praga e o Paquito agora. Eu tô vendo a cara aqui, eu quero... Como que a gente fala sério? Eu quero falar sério. É verdade.
Agora acabou. Acabou o programa. Gente, Felipe, vamos lá que você sai. começando. Vai direto pro top Vamos 1000. voltar a Alguém falar. traz uma água aí pro Alexandre Cabral se recuperar. Não, tem aqui. Ó, Ezequiel, eu te Sérgio perdoei, tá? Malandro. Porque eu tava de mal do Ezequiel, mas eu perdoei ele. Me divirto e me informo. Vou até votar novamente por conta do papagaio. Ah, pode votar várias Sérgio vezes, Malandro. tá bom? Quem que é Sérgio Malandro? Me falaram aí que eu sou o Sérgio Malandro. Por causa do cabelinho? Não sei. Glu-glu iê, não. Faz um glu-glu aí. Nossa, tá morrendo. Glu-glu, Ô, Cabral, Gente, alguém não liga pro morre ao vivo, SAMU. Não, por favor, tá, Cabral? Da indenização, não morre ao vivo, não. Espera um pouquinho. Tá todo mundo rindo, gente. Nós A vamos pro gente programa pode sério, fazer para. um programa assim, como é que é? Felipe, Porta dos segunda-feira você Desesperados. volta, eu Vamos não fazer vou a mais. Porta dos Desesperados com o Gani? Aí a gente coloca assim, inflação, crise hídrica e PIB. Abrindo a Porta dos Evergrande, Desesperados. Abre uma e você comenta o assunto. Vamos fazer isso. nessa, Foi de boa gostei. de montar. Aqui a gente abre cada caixinha, é uma porta Isso. dos desesperados. Vamos para o programa. Vamos abrir Boa, a caixinha gostei, do Evergrande agora. Porque eu queria falar Vamos sobre lá, isso. Evergrande. Desesperados. Vamos lá. Queria voltar a falar sobre esse assunto. Respirou? Todo mundo bem? Ai. Pegando a caixinha da Porta dos Desesperados Ai, agora esse para praga. falar sobre a incorporadora chinesa Evergrande. O Banco Central da China falou que os riscos aí para o sistema financeiro por conta desse problema da incorporadora são controláveis e que é improvável que, na verdade, isso se espalhe, que vire algo sistêmico. Mas hoje a gente teve uma informação de que a venda da sede da Evergrande lá, que estava sendo negociada por 1 bilhão e 700 milhões de dólares para uma estatal chinesa, não deu certo, e o Cabral está rindo. Não deu certo por causa das preocupações com as condições financeiras da empresa. Assim, a Evergrande continua tendo grandes problemas de liquidez. Como que eu continuo? Gani, você tá apto? Não, a vamos lá. responder? Vamos. Já que pelas medidas de restrições ali que a gente vê no setor imobiliário da China, você acredita que ela pode aumentar o endividamento da empresa? Precisa desfazer de algum ativo ali, já que esse não deu certo? Como que vai honrar suas dívidas agora? Só cortem o microfone dos dois. Deixa eu e o Gani somos os Só únicos deixa eu entender focos, uma por coisa. favor. O governo Eles iam chinês vender, falou. não vendeu mais. Não vendeu. Quem não vendeu? A Evergrande não A vendeu. Evergrande ia vender, o governo chinês ia comprar, ela ia ter um dinheiro em caixa para conseguir pagar parte da dívida. O que eu Não dá acho certo que o acordo. governo chinês quer fazer é salvar os clientes da empresa. Então ele vai dar dinheiro para quem comprou apartamento e está para receber, ele vai lá e paga o cliente, mas ele vai talvez ele deixe a empresa quebrar. Então ele deixa Mas a aí empresa ele deixar quebrar. a empresa quebrar não é ruim pro Então, país? mas aí ele vai, assim, ele vai salvar e não salvar, né? Então ele vai escolher alguns setores vencedores, entre aspas, ali, salvando os clientes que compraram um apartamento ou uma outra, um fornecedor, uma outra, um banco, né? No caso, que pode ter algum problema grave. Então eu acho que ele vai fazer uma coisa mais pontual, mais local, né? Para que isso não se alastre. Eu só vejo dessa forma, né? Ela Porque não ele fala pode- assim... Ela não pode fazer mais dívida ou ele tá- para pagar. Ela não pode, por exemplo, pegar um empréstimo. Ela teria que se desfazer então, de alguma qual que é o coisa problema? dela. Quem que vai querer emprestar para uma empresa Não, dessa? não Ninguém. vai, Então ela tá com dificuldade. Não, depende do que ela também tem de imóveis para poder liquidar, de repente. Isso, e uma o dívida. próprio governo chinês, eu acho que talvez ele esteja esticando a corda também. Quer dizer, Também. ver se a empresa tem condições de pagar, porque se o governo já fala de cara, não, vamos socorrer, tá tudo certo e tal. Primeiro, você dá um incentivo muito Mas ruim ele para... falou, Então, agora voltou atrás. Então, ele fala uma coisa, talvez para acalmar o É mercado. aquilo que eu falei agora há pouco, não é só aqui no Brasil, vocês viram. né? Mas na prática não faz nada, enfim. E não incentivar demais empresas, né? Porque esse é o problema do que a gente chama de moral hazard. Quando você... Moral? Hazard é a palavra técnica, um incentivo negativo, né? Perverso. Por quê? Você fala assim, bom, pode quebrar, porque se você quebrar, eu vou te socorrer na hora H. Então você está dando um incentivo para que, né, a empresa continue tomando risco de uma maneira desproporcional. Então acho que o governo, enfim, fala uma coisa, mas na prática faz outra para ver se força a empresa a pagar, e ele vai acabar, acho que,
fazendo ali um socorro pontual. Né? Que eu lembro que no dia que ele falou isso, as ações subiram da Evergrande, dispararam ali mais de 20% no dia. E a gente tem um outro problema que ao mesmo tempo tem outras construtoras chinesas, né? A Sinic, por exemplo, a gente falou, Sinic, né? Alertou para um risco de calote iminente por não conseguir pagar aí um título de 250 milhões de dólares que vai vencer na segunda-feira. Você acredita aí, Ogani, que, sei lá, de repente essa crise de crédito aí do real estate chinês, vamos falar assim, é sistêmica, é pontual, é uma questão de tempo, é uma questão de ajustes políticos do setor imobiliário? Eu acho que pode ter, não é desprezível uma questão sistêmica, sim, porque tudo bem, a Evergrande, do tamanho que ela quebra. Vamos supor que o governo chinês não faça absolutamente nada, mas já está aí pipocando uma série de empresas, né? Sim, a terceira. Evergrande, Fantasia e assim. E aí, e se é alastrado isso por um setor que equivale a quase 30% do PIB chinês, né? Tem gente que fala que vai numa cidade pequena na China, porque o motor do crescimento chinês, em parte, foi a construção civil. Sim. Tem lá uma estação de trem que é maior do que a Penn Station em Nova York, um negócio gigantesco, né? Então, fala, bom, peraí, não faz sentido uma cidade desse tamanho ter uma estação de trem desse tamanho, né? Então, eu acho que é um problema, sim, não é um risco desprezível, falar, não, tá tudo resolvido, o governo chinês falou isso e acabou. Não, até porque o governo chinês vive dessa propaganda para o mundo, né? Eles foram os primeiros a criticarem a crise americana lá em 2008, dizendo que era o fim do império dos Estados Unidos. Então, imagine uma crise lá. Eles não querem mostrar para o mundo que eles estão com um problema financeiro de crédito. Uhum. Né? Desculpa, Paula. Você falando essa questão da Evergrande e também da Sinic, alguns especialistas já vieram aqui na BMC falar sobre essa questão, mas muitos deles até acabam tendo algumas divergências. Uns falam que pode causar problemas no mundo inteiro, mas outros falam que esse problema não chega nem perto do Brasil. O que você acha disso daí? Não, eu acho que pode ter efeito sim, porque assim, eu acho que pode. Bom, primeiro, vamos lá, se quebra 2 ou 3 empresas lá, né, se quebram, aí o que acontece? Uma série de bancos não vão receber. As empresas siderúrgicas não vão produzir. Cai o minério de ferro, afeta a Vale. A Vale tem um baita peso no Ibovespa, né? A Vale é responsável por... A Vale impacta a balança comercial brasileira, né? Com as suas exportações. Então, assim, acho que pode sim ter um efeito sistêmico, né? Tudo que vem da China e dos Estados Unidos, em alguma medida, tem um efeito sistêmico. Até porque hoje em dia a gente depende muito também da matéria-prima que vem de lá, de vários outros setores também, né? Tudo existe sim essa possibilidade de afetar outros setores e isso desencadear aí uma série de problemas. Ô Cabral, vamos mudar de assunto? Vamos dar uma aula bem boa aqui, porque tem um bonito aqui chamando a gente, falando aqui que a gente não fala sério, falou que estão perdendo a linha, parece canal de turma de quinta série. Vamos mostrar que a gente entende do negócio aqui. Eu queria falar um pouquinho de swap cambial. Você é a melhor pessoa do que ninguém para ensinar aí e mostrar que a gente pode falar sobre assunto sério e brincar ao mesmo tempo sem perder a credibilidade. Hoje a gente teve 2 leilões, né, que o Banco Central acabou realizando, vendendo 35 mil contratos. E nesse tema aí, Cabral, a gente acabou... Eu sei que você deu uma aula outro dia aqui pra gente, na quarta-feira, falando que iria explicar exatamente um pouquinho essa questão aí do swap cambial aqui pra gente. Já foi muito bem colocado. Você explicou ali o ponto A, né? A gente deixou para explicar, na verdade, ponto B e C para depois. E eu queria que você fosse no flip chart pra gente falar sobre isso, porque hoje, principalmente no leilão de hoje, a gente viu uma queda bem maior no dólar, né? Queria entender por que hoje a gente viu essa queda maior. Primeiro, põe a tabela que eu mandei, aqui tá banco institucional, acho que foi a tabela 2. Eu mandei 2 tabelas hoje, essa. Se nós pegarmos a conversa ontem que nós tivemos com o Motinha, até conversei com essa tabela com o Motinha hoje, uma meia hora hoje de manhã, depois que eu montei. Eu falei o seguinte, será que esse leilão está sendo focado somente em banco? Ou tem empresa também querendo esses leilões extraordinários do Banco Central?
Então a gente só consegue ver até agora um leilão, o que foi na quarta-feira à tarde, 3 horas da tarde, quando estava saindo o relatório do FONC. Nesse dia, o Banco Central fez o leilão extraordinário de 20 mil quantidades. Dessas 20 mil, 9.300 foi para banco, 9.900 entre fundo de investimento, que praticamente não tem SCS, e empresas, e 800 quantidades para gringo. Então aquela história que aquilo foi só com o objetivo de segurar os bancos, não foi. Porque o grande comprador não foi o setor bancário. Então, provavelmente, nós estamos tendo pressão de hedge por empresa e as empresas compram através dos bancos e os bancos repassam para as empresas. As empresas não podem participar de forma direta do leilão. Ela tem que ir através de algum banco. Então, um exemplo muito hipotético. A Vale liga para o Itaú pega o leilão, com a posse do swap, ele entrega para a Vale. Ok? Então, existiu essa possibilidade aí. Então, não é aquele papo que é somente banco, objetivo do Banco Central. Tem empresa pendurada que está precisando de hedge, tá? Então, agora vamos para o flip chart. Tá, enquanto... O que você queria falar, ô Gani? Enquanto o Cabral vai pro flip chart, você não queria falar? Não. Eu vi que você estendeu a mão assim. Agora? Agora há pouco. Não, Entendeu mesmo? Eu falei, ué, você quer falar? Foi antes? Foi. Mas relaxa. Esqueci. Você não sabe? Vem. Porque ele queria soltar pipa. Não lembro. Tá precisando tomar um remedinho hoje, hein, Gani? Depois eu que sou doido desse negócio. Vamos lá, vamos entender. Vamos lá, Cabral. Arrasa aí, hein, Cabral? O que tá aqui? Não, mas não atrapalha. A cadeira aqui. Tá com foco ou eu que não tô enxergando? Tô com astigmatismo daqui. Pra mim tá de boa, não sei. E aí, tá? Vai, vamos lá. Posso? Pode. Então, ó, o que nós explicamos na... sei lá, quarta-feira, eu acho, foi a intervenção via swap. Que é a intervenção que atualmente o Banco Central está fazendo, fez hoje de manhã, acho que a terceira quarta tarde, quinta e sexta. Terceiro leilão seguido, que nós diariamente vamos acompanhar isso nessa tabela que eu vou mostrar para vocês, que é um leilão onde ele vende um produto que os bancos aplicam na variação do dólar mais uma taxa e eles devem na variação da taxa Selic. Então, o objetivo dessa operação, quer dizer, dos bancos não, quem adquire, né? É ganhar a variação do dólar mais uma taxa e pagar a variação do Selic. Então, essa é a operação 1. Operação 2 é venda definitiva de dólar. Então, essa é uma operação diferente da anterior, que queima reserva. Então, queima reserva em dólares. Não, cambial, né? Porque tem parte da reserva que está em euro. Então, queima reserva cambial. Por quê? Imagina o seguinte. A Vale quer pagar um grande dividendo lá fora. Tem uma empresa que comprou alguém lá fora. Tem bancos ou clientes que querem sair do Brasil porque o país não está confiável. Então, nós estamos com uma força muito grande compradora de dólares por pessoa jurídica não financeira. E essa pessoa jurídica não financeira, ele quer mandar o dólar lá para fora e esse dólar não volta. Porque ele tem uma dívida, ou ele está saindo do Brasil, ou ele tem algum dividendos, algo para pagar lá fora. O que acontece? O volume de dólar está rodando na casa de 1 bi dia, de dólar spot, de dólar à vista. Se essa força compradora for muito grande, o que os bancos irão fazer? Vão subir preço para vender mais caro para esses novos entrantes. Se isso virar uma coisa constante durante os dias, o que acontece com o real? O real desvaloriza. Então, qual é a única solução que o Banco Central tem? Fazer venda definitiva de dólar. Então, essa venda definitiva de dólar, o dólar vai embora de vez e não volta mais. Quer dizer, pode até voltar, mas num outro processo. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode. Põe o Gani, por favor, também. A venda, ele vai fazer, evidentemente, num preço mais favorável, né? Que está ligeiramente abaixo do mercado, ou não? Leilão, né? Leilão. Então, como é leilão, então depende de oferta e demanda. Literalmente leilão. Um leilão que dura 10 minutos. Segunda pergunta, professor. Isso é mais efetivo que o primeiro instrumento? São movimentos diferentes. Mas tem o mesmo efeito?
O efeito é o mesmo. Mas qual que tem alguma coisa assim que dá para falar qual o efeito? Esse, teoricamente, tem um efeito mais rápido. Porque ele supre a falha que está tendo no mercado de câmbio. Mas esse aqui, hoje, não tem função prática. Se o Banco Central utilizar isso hoje, não quer dizer que semana que vem isso mude. Mas se ele utilizar isso nos últimos dias, não teria efeito prático. Por que não teria efeito prático? Se a gente pegar aquele fluxo que sai toda quarta-feira, o dólar está um pouco estabilizado entre entrada e saída. Então não é a fuga de dólares que está fazendo o real desvalorizar. E no primeiro exemplo, a liquidação é lá na frente, que é um swap, não, né? Nesse primeiro exemplo, ele é uma operação meia doida. Por quê? Apesar de ser um swap, ele vai ter ajuste diário. Então, diariamente vai ver esse e esse. Quem foi o maior, legal. paga o CDI recebe. E... Contra dólar, contra dólar lá fora. E qual que é o vencimento? Geralmente 90 dias. O que ele está atuando, eu acho que é de 120, se eu não me engano. Não tenho de cor rápido. Maravilha. Fechou? Fechou. Então tá. Então, são formas de atuar diferentes. Então, se ele pegar esse venda de dólar definitivo hoje, não vai fazer muito efeito prático. E num ambiente como esse da letra B, o swap não faz efeito. Por quê? Porque o mercado quer dólares. Ele quer um papel moeda para ir embora. Não adianta fazer swap. Swap é derivativo, todo ele, apesar de ser dólar, todo ele é liquidado em reais. 100% do swap. Não tem $1 envolvido nessa operação. Só a variação da taxa. Fizemos todas as contas, pega a Petax do dia e transforma em reais. Já aqui é todo dólar. E um terceiro, último, que tem muito a ver com o comércio exterior, com o Comex. Como assim? Eita! Cuidado! Como assim? Vamos imaginar... Antes de você passar para o terceiro, professor. Aluno, pode perguntar. aluno, professor, Joga lá em casa, se Professor, conseguir jogar a câmera quando ele pergunta. Você já deu aula para no professor? Já também, horrível. Tem um programa... Não, de pai. Tem o problema de dar aula para professor quando você pega aluno carente, professor carente, né? Não é o caso do Gani, ele não é carente, mas Porque ele o que Professor acontece? não dura quando você dá aula Dúvidas. para amigo de faculdade, assim. Não, nunca. Isso já aconteceu. O cara sentado do meu lado. Porque era melhor aluno do que tem um eu. curso na CVM todo ano que é para treinar professores sobre derivativos. Ah, bom. E eu dou aula nele há um tempo. Cabral, qual que é a motivação para eu fazer um swap, banco, né? Um swap cambial com o Banco Central? Qual que Eu seria? No achar que a primeiro variação do dólar mais uma taxa vai ser maior do que a Selic. Em vez de eu comprar dólar futuro, eu faço isso, dá no mesmo. O único problema é que o mercado secundário disso é uma droga. Então, é isso que eu ia te perguntar, mas Se eu pode tiver que desmontar a operação, é uma pode droga. acontecer dos bancos não estarem com essa perspectiva, tá com uma perspectiva contrária? Imagina, se mudar no meio do caminho, aí o que ele faz? Ele faz um dólar futuro em sentido contrário. Entendi. Aí ele vai estar com duas operações, só que somatório dá zero. Ô, Cabral, só pra gente encerrar, o John aqui tá fazendo uma pergunta no chat. Essa venda de dólar é finito? Qual o colchão dessa quantidade de reserva de dólar para fazer essa operação de venda? 300 e pouco. 350 bi né? líquido. Acho que é 350. 350 bi? Mas esquece, não tem mercado para isso. O mercado brasileiro um dia é 1 bi, não tem mercado para vender 350. E o Fábio Fialho, que tá perguntando aqui, fluxo de entrada de capital estrangeiro esse mês no mercado brasileiro está em alta e mesmo assim dólar subindo. O que seria essa divergência? Mas o fluxo não está. Se você pegar o relatório do Banco Central, não está tão indo, grande. Está tudo muito zeradinho ali. Não, e outra também, o que determina apenas não é a oferta e a demanda. Quer ver? Eu acho que tem um exemplo que pode ilustrar. Imagine o seguinte, não teve fluxo nenhum, o mercado está fechado, certo? Vai falar igual o Cabral, vai Paulo Guedes na TV e o maluco vai lá e fala assim, vamos controlar... depois sou eu que falo maluco. Já pegou. Não, tô te imitando, eu falei que eu ia te imitar. Então maluco vai lá, Paulo Guedes, vai lá e fala o seguinte, vamos controlar o câmbio, vamos interferir no Banco Central, ou o Jair Bolsonaro, o Paulo Guedes está demitido e botei o Manteiga. O que vai acontecer na hora que abrir o mercado amanhã? Quem tem dólar vai querer vender a quanto? A 8, né? Então, as expectativas afetam também. Não precisa ter o fluxo necessariamente. A expectativa em relação ao ativo afeta o próprio preço do ativo, sem necessariamente ter o fluxo.
Aí maravilha. pode ser que o swap resolva. Ele não precisa fazer venda definitiva. Isso. Porque não há uma Para mim, demanda. eu tenho uma opinião assim, um pouco diferente de vários. Eu acho que esse real está muito desvalorizado sem fluxo. Especulação pura. Eu ia perguntar Se sair isso uma notícia agora. boa, eu Você acho que acha tá que é fundo rápido. especulação? Eu acho, não total, mas parte considerável para mim desse real está desvalorizado. e qual seria a outra na especulação. Você vê isso no fluxo. Não está tendo fluxo de saída. Para jogar esse dólar 5,50. Então, parte considerável para mim é mundo, sem dúvida, e BSB. E você, Gani, você acha que é especulação também em parte disso? Não está tendo fluxo. Não estou dizendo que é totalidade, tá? Não estou dizendo que Parte. o mundo ficou Tá. bem, o dólar vai para Não, mas 4,50. Não, entendi. Tá, Eu acho que entendi sim, também. é uma especulação, mas. E as commodities? Eu acho que é uma se a gente perguntar especulação, em mas alta com um e certo alta. lastro aí na realidade de que é uma aposta ruim contra o Brasil, né? O Brasil Sim, mas na vai... especulação, não com o Mas a lastro da gente tá moeda, tão porque o fluxo ruim não mudou. assim em relação ao resto dos outros países, porque a pandemia foi global, inflação tá no mundo global, inteiro, política monetária está sendo nós temos ajustada um no outro mundo grande inteiro problema. também. não sei, A gente talvez- tem problemas internos, mas o Brasil nunca deixou, nunca foi o país das mil maravilhas. A gente tem que encarar a nossa realidade, que essa é a verdade. E nós temos um Mas o outro que tem? Não, desculpa, só te Vai, interromper termina. aí. Mas aí por que você acha que o real tá tão... A moeda em relação tá às tão outras- desvalorizada em relação às outras... Eu acho que pode... Principalmente, vamos à Argentina, um exemplo Então, bom aí, ó. pode ser que está exagerado, sim, mas pode estar entrando questão fiscal, né, forte e incerteza Quando o em Brasil relação... não teve isso? Quando? E incerteza em relação ao ano que vem. Mas Talvez a gente já esteja viveu pesando. algum ano que a gente Não. nunca teve esse problema? Não. Mas Eu acabamos, desconheço. estamos saindo de um Covid, né? Diferente dos outros Mas anos. então, Cabral, mas é isso que eu quero dizer, porque não somos nós. Não é só o Brasil, a gente está vivendo isso no mundo inteiro. Então, e para mim, para Entendeu? botar um tempero nessa história inteira, teve um Ah. presidente do Banco Central chamado Armínio Fraga, que quando ele assumiu o Banco Central, ele falou uma história. Se eu acho que a Etiópia vai cair, eu vendo Cibondes. Aí o pessoal do mercado perguntou por quê? Porque esse bonde é a dívida externa do mundo Dó. com maior liquidez. Essa dívida, o Armínio Fraga acabou com ela. O que era o Cibonde? Cibonde era uma LTN emitida lá fora. Então era um título pré-emitido no exterior. Ele representava 30% de todo o volume diário de dívida externa negociado por país em desenvolvimento. Então o vagabundo tinha problema na Turquia, não tinha título da Turquia para negociar, vendia esse bonde. Arrumava um paralelo, uma correlação, vendia esse bonde. Vagabundo tinha problema na Etiópia, vendia esse bonde. Então o que acontece com o dólar futuro? O dólar futuro é a paridade de moedas, a segunda ou a terceira mais líquida do mundo. Dólar euro é disparado, eu acho que é Libra a segunda e a terceira é dólar real. Então, para mim, dos motivos, não é o único, longe de ser o único, é o excesso de liquidez do derivativo. Que o gringo, quando quer especular terceiro mundo, vem para dólar real especular. Aí tem gente falando aqui como Isso resolve... não é o principal, mas para Só mim é um deixa eu- deles. Como resolve essa especulação? Vamos só clarificar uma questão aí para o pessoal do chat. Especulação não é manipulação de mercado. Então, importante deixar bem especulação é fazer uma aposta para onde vai o preço. Então, pode ser que essa aposta está sendo exagerada por uma questão irracional, por exemplo, Paulo, não tem motivo, a gente sempre foi assim, o pessoal está apostando contra, a real está desvalorizando e dólar está indo para cima, como pode ser uma especulação com algum lastro na realidade. Mas a especulação em si, ela não é ilegal, tá? Ela dá liquidez no mercado, inclusive. Movimenta, né? Movimenta o o mercado. mercado. Ô, Cabral, agora só para finalizar aqui, Já a faltou pergunta... a letra C. Nem que a gente só então fale em vai, então vai segunda. rápido que você tem convidado. Mas é que tem uma pergunta falando aqui, Deixa ó. pra- Se parte do problema não seria devido à crise dos containers, o custo de frete, Também, por exemplo. tem de tudo um pouquinho. Tem de tudo um pouquinho. Sim, Tá, então vai. Você consegue explicar assim rapidinho aí, que seu convidado já está te esperando. consigo. Então vai. Vamos lá. Então imagine o seguinte, você lá está trabalhando alegre, feliz e contente num banco. Tira o PC da tela, pessoal, para a gente conseguir enxergar. Tira o comentário, né? Vira a folha, Cabral. A gente enxergar melhor, vai. Então, você está trabalhando no banco. Real todo dia desvalorizando um pouquinho. Aí o que acontece com o importador? Começa a bater pânico.
O importador começa a bater pânico, que ele falou, será que se amanhã vai estar mais alto? Será que depois de amanhã mais alto ainda? Será que daqui a um mês mais alto ainda? Então já sei o que eu vou fazer. Eu vou ligar para o banco. E já vou começar a adiantar a minha compra de dólares. Pode ser que eu pague uma dívida só daqui a 20 dias. Mas com medo eu já vou comprar os dólares. Então o banco vai e vende para o importador. Como é que eu equilibro essa história? Com o exportador do outro lado. O exportador vendendo, equilibra a história. Aí o exportador também lê o jornal. E está vendo lá isso aqui. Aí o que o exportador faz? Ele também liga para o banco. Só que ele fala o seguinte, banco, eu tenho dólares para receber daqui a 20 dias. Eu já quero fixar com você o preço que eu vou vender o dólar para você para o dia 5 de novembro, por exemplo. Aí o banco vai lá e compra. O que está acontecendo nesse momento? Descasamento. O importador pode ter uma dívida do mesmo dia da receita do exportador. Só que ele com medo, ele já compra o dólar hoje. Esse aqui vende o dólar, mas para a data futura. Então, o que acontece com o banco? Hoje ele não vai ter dólares o suficiente ou vai diminuir muito o seu estoque para vender para o importador. E só vai recuperar esse estoque daqui a Y dias. Aí o que o Banco Central faz? Faz um leilão chamado linha, que na prática é um empréstimo de dólares. O que o Banco Central faz? Hoje ele vende os dólares para o banco, e o banco combina com o Banco Central de daqui a Y dias devolver os dólares para o Banco Central. Então vamos dar exemplo. Ele hoje, dia 15 de outubro, sai do BC e vai para o Bradesco. No dia, chutando datas aqui, 14 de novembro, o Bradesco devolve para o BC. Por quê? Ele recebe do BC e manda para o importador. Ele recebe do exportador e entrega para o Banco Central. Claro que tudo aqui tem spread. Então esse leilão de linha, geralmente ele está associado com descasamento de comércio exterior. Aí você vai falar, então por que o Banco Central não faz atualmente leilão de linha? Para resolver o problema de moeda. Primeiro, não tem fluxo. E segundo, o exportador está deixando dinheiro lá fora. Esse dinheiro não está entrando para ele devolver para o banco. Como o Banco Central faz isso, ele não está fazendo leilão de linha. Então, leilão de linha, a gente pede reserva temporariamente. Durante um mês, a gente diminui nosso estoque de reserva. Mas um mês depois recupera. Maravilha. Fechou? Fechou. Senta na sua cadeira aí, Cabral. Só para a gente poder finalizar aí o programa, por gentileza. Ô, Daniel Morales, tá aí? Tô, claro. Tá quietinho? Assistindo essa excelente aula. Você quer chamar uma imagem que eu tô sabendo, é isso? Então, depois da ótima comparação que fizeram aqui, a gente fez, na verdade, o pessoal da produção fez tá bom, aí... eu tô com vontade de fazer xixi, vai dar droga isso. Lá vem. É possível, é possível. Mas vamos dar ver, droga. Tá então querendo vamos... dizer que corre o risco de você Corre. fazer xixi nas calças? Corre, se eu começar Corre a rir aqui. aqui que deu um doido. Não tem problema, a gente corre esse Vai risco. lá, quero ver. Olha lá. Sensacional. Mas eu te digo que essa montagem tá errada. Tá errado. Por que que Ah, não, depende. Não, tá errado. O de verde lá é o Daniel. Eu sou esse maluco barbudo de cabelo rosa aqui. ó. Não. O Você é a cara do cara de verde, o mano. Não, eu esquerdo também aqui não é o sou. Dengue. Eu não sou a Xuxa, eu A sou a Dercy Xuxa tem que ser a Gonçalves. Dercy, né? Faltou o Gani o e Gani é o você. Não, tá o trocado Praga. ali. Você é a cara daquele maluco, meu irmão. Então, que bom. Pelo menos não teremos um problema operacional do Cabral rindo muito aqui agora. Não, Ô, Cabral, é sério que você quer fazer um xixi? Quero. Você consegue? Segura aí. Eu seguro aqui, eu dou um Então giro no segura mercado. aí. Corre lá que você tem convidado especial. Enquanto isso, eu vou me despedindo aqui. Pode tirar da tela aí, porque vai que o Cabral... Aqui é assim, gente, televisão aberta, natural. O cara precisa ir ao banheiro, ainda bem que é aí, né? Número 1, graças a Deus, que ele tem um programa na sequência. Ô, Daniel Morales, vamos nos despedindo aqui. Como tá o mercado aí? Último giro, vai? Vai, Todo um tempo. último giro pra dar tempo. Esqueci de falar pro Cabral lavar a mão, mas vamos lá. Bora lá.
Ibovespa está subindo aí 1,36% aos 114.724 pontos. Vamos os papéis em alta então. Pão de Açúcar 13,33%, Americanas SA 7,58%, Cielo está subindo, opa, já foi para trás aqui, 4,84%, Lojas Americanas 5,21%, Santander 4,93%, Bradesco 4,40%, isso BBDC 3, BBDC 4,35%. Nas baixas aqui a gente tem Açaí com menos 2,02%, Melios com 1,94%, PetroRio 1,71%, Localweb 1,61%, Petrobras, na realidade a distribuidora, né? 1,60%, TOTUS com 1,24% e a Equatorial recuando aqui 1,20%. Dólar queda agora de 1,22% aos R$ 5,47. Paula? Eu tô rindo. Você tá... O Alex Martins falou que a gente precisa comprar fralda. Que o quê? Agora quem não consegue fazer o programa é a Paula. Comprar fralda geriátrica porque... Pro Cabral, isso foi a melhor. Fralda geriátrica pro Cabral é ótimo. Pô, gente, vocês também esculacham, vai. É que ele ainda não voltou. Se ele tivesse, ele ia ficar bravo. Paula, Cabral. O último eu não consigo. Olha lá, ela não vai conseguir. Ô, Cabral, volta logo. Agora a Paula não consegue mais fazer o programa. Você leu o comentário do acesso médico? Olha lá. Lê. Ai, eu não vou ler isso. O que houve, mano? Ô, gente, não, desculpa, não tem condições. Ô, Cabral, você não viu o que você falou, Cabral? Olha lá, já tá até borrando a maquiagem. O que eu falei, mano? Lê o comentário aí deixa- do acesso médico. Você... Leia. Paula, Cabral, você quer fazer xixi? Ela subiu. Olha a Paula na tela aí. Cadê? Cabral, você segura pra mim. Você falou isso pra mim, eu nem na malícia percebi. Eu também não. Ô, gente, era pra segurar aqui, gente, o programa, pelo amor de Deus. E eu ainda falei segura. Chama o comercial, hein? Chama comercial. Eu tô toda borrada aqui, pelo amor de Deus. Vocês também pegam malícia em tudo, gente. Eu queria dizer que eu Tá lá? segurava o programa. Vamos acabar. Meu irmão, 15h42. Vamos lá. O que vocês Tchau. acham de Petro? Não, acabou. Eu quero acabou, só Gani falar tchau Bombinha pra você. do Gani, rápido. Vai vir com uma coisa michuruca. Eu Não, acho que é a E a bombinha terceira dele temporada tchau. de Não, You na como Netflix. Deixa eu respirar, deixa eu O respirar. entrevistado aí tá esperando. Tchau. Tchau. Boa sexta-feira. Ô, Daniel Moura, o que é isso? Ô, Sérgio Malandro. É o Só que Rui- sem som pra evitar o YouTube de É que o Rui das Neves falou que cantou a música do Sérgio Malandro aqui, que vai fazer glu-glu. Tá bom. Ô, Daniel Morales, você tem que ceder a cadeira aí pro Alexandre Cabral. Eu por tô esperando dar gentileza. tchau. 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 Bora. Tira da tela. Tchau. Beijo. Bom final de semana. Tchau. Beijo. Tchau. Gente, vocês são terríveis, viu? Mas eu vou falar... Eu acho que eu vou pedir pro Felipe trocar comigo. Eu tô adorando ficar aqui à tarde. Eu acho que eu me encontrei. Eu me encontrei aqui nesse programa. Eu acho que eu sou muito mais espontânea aqui do que de manhã. De manhã eu ainda tenho que ser um pouco mais séria, mas tudo bem. Paula terá BMC News segunda-feira. Não sei, vai depender do Felipe. Se ele terminar todas as funções que ele tá lá fazendo... Se ele conseguir voltar, ele vem aí segunda-feira, senão estarei aqui. Vocês querem que eu fique ou que eu vou embora? Não precisam responder. Era só uma brincadeira para dar tempo aqui de trocarmos. Já tá tudo pronto aí, Cabral? Posso encerrar? Por mim de boa. Por você de boa? Switcher, posso encerrar? Olhou para ver se o convidado ainda estava esperando. Não, Rui das Neves, estava olhando aqui para baixo. Ô, Cabral, desculpa, só vou te falar uma coisa. O Felipe tá me dando um joia aqui. Falaram que a gente tem que comprar fralda geriátrica pra você, tá? Segunda-feira, a partir de segunda-feira, teremos fralda geriátrica aqui. Eu vou falar que vários aqui saem pra ir ao banheiro, mas saem na surdina. Vários Eu aqui, saio na ó, surdina. vários.
Só quando não esquecem de fechar meu microfone, porque eu teve um dia eu fechei, de manhã que não fecharam meu meu microfone. Então vê se tá ligado agora seu microfone. Teve um dia de manhã que não fecharam meu microfone e eu saí falando assim, nossa, eu tô tomando tanto suco verde que eu não paro de fazer xixi. E vazou no ar. E aí tudo bem, virei um meme. Gente, beijo pra vocês, ótimo final de semana. Já brincamos bastante, já falamos de assunto sério também. Peço aí que vocês, mais uma vez, votem aqui na gente aí nesse prêmio muito importante pra nós aqui da BMC. Beijo pra vocês, muito obrigada, ótimo final de semana. Fica aí agora com o Alexandre Cabral que vai tocar aí o Day Trade. Tchau, tchau!